Fala comigo, galera! Estamos juntos de novo e sempre trazendo profissionais de educação física de referência. Hoje, vou dar um spoiler de novo. Vamos falar de área acadêmica, área escolar, handball e muito mais coisa. Então é com grande satisfação que trazemos para vocês Carlos Perrussi e Rafael Xavier. Obrigado por terem aceito o convite. Como eu tenho falado em alguns episódios, eu sou um grande privilegiado de poder viajar junto com vocês na trajetória de vida e profissional de vocês dois. É uma grande satisfação ter vocês aqui e eu passo a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Eu que agradeço. Falo por mim e tenho certeza que o Cadu vai falar algo parecido, pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo bacana, contar um pouquinho da trajetória e que isso sirva aí que alguém possa aproveitar isso aí de alguma boa forma. Acho que serão alguéms. Agradeço também ao convite do Conselho por estar aqui, né? Sempre é muito bom a gente conversar, apresentar a profissão, tanto para futuros profissionais de educação física, estudantes, para profissionais e para a comunidade de uma forma geral, né? A gente espera que inspire bastante gente. Perfeito. O bate-papo começou, eu já estou mais leve, porque eu já apresentei a vocês. Sim. Agora já virou Rafa e Cadu e vida que segue. O Rafa já me deu essa permissão, não falou Cadu. Tá permitido. Bom, como é que a gente começa esse bate-papo para conhecer um pouco melhor vocês? Antes da gente conhecer o Rafael Xavier e o Carlos Perrussi, a gente quer conhecer o Rafa e o Cadu. Como é que foi essa infância? Aonde foi? Conta um pouquinho pra gente começar a conhecer vocês. Vai lá, Rafa. Posso? Eu? Vai. Não, chamou você, vai. Então, eu me mudei, eu nasci em Irajá, em Vista Alegre, e me mudei para Campo Grande aos 8 anos de idade, aqui pertinho. Então, conheço essa região aqui muito bem, onde nós estamos gravando. Sim. E eu sempre fui muito ligado, eu não sei se ligado ao esporte em si, mas ligado à atividade física. Então, sempre fui uma pessoa muito inquieta. Se vocês repararem aí, eu não consigo. Meus alunos ficam brincando comigo, professor, você não para quando você está falando. Então, eu sempre fui muito ativo. Isso, eu creio que automaticamente foi me aproximando de uma... O esporte se comunicava com você, né? De uma realidade Perfeito. Que hoje eu vivo. Perfeito. E que eu vejo, inclusive, isso se repetir nos meus alunos. Assim, tem gente que você olha assim e fala, pô, esse daí daria um belo de um profissional, né? Então, isso... falando agora da educação física escolar em relação ao meu desenvolvimento, de extrema importância, tive ótimos, não vou citar, eu creio que eu lembre de todos os meus professores de educação física. Mas dá aquele medinho de não citar um, né? Não vou citar, até porque talvez alguns ainda estejam na ativa e tal, então não quero cometer nenhuma falha nesse sentido. Mas todos, impressionantemente todos, fizeram diferença na minha vida. Como é que é bacana quando na área escolar a gente tem referências positivas, né? Com certeza. E quando eu falo, quando a gente vive um pouco essa realidade, fizeram a diferença não só por... tinha professor que era meio mala no sentido de, sabe, aquela pessoa um pouco mais dura, mas era um ótimo professor. Isso não faz dele... E são referências, né? E são totalmente referências na minha vida, totalmente. Então, o meu desenvolvimento, a minha infância foi através disso daí, brincando na rua, que talvez mais pra frente a gente possa falar um pouquinho, que a gente perdeu um pouco disso. Pode falar agora, porque isso é algo que dói, né? A gente está perdendo para as telas, né? Para os celulares, para as televisões, para os tablets. Para violência urbana também. Para violência. Não dá para você brincar na rua. Isso. Exatamente. Antigamente ficava até 10 horas da noite na rua e tudo bem. É verdade. Então é uma competição quase que desleal para a educação física, assim, para a atividade física. Não vou nem tomar como educação física, mas que a gente, de alguma forma, a gente precisa resgatar isso. E aí, Rafa, talvez não, quero a sua opinião, né? O profissional de educação física, nessa primeira infância, não é a grande pessoa que pode mudar essa realidade por não ter mais essa rua? Com toda certeza, eu não tenho dúvidas disso, porque os professores das escolas, ouvindo esse programa, talvez enxerguem essa realidade um pouco mais de perto. Mas a quantidade de crianças que a gente recebe nas escolas
com um esquema corporal completamente comprometido. Sem básico, né? Sem básico. Alguns sem professores básico. já passaram aqui e falaram que tem crianças que não conseguem saltar. Não, É de fato. assim, eu vejo isso todos os dias. Tive mas uma experiência muito próxima a isso há umas 2 semanas atrás de uma aluna que ela não chegou para o handball na minha modalidade, foi para uma outra modalidade que eu e o outro professor conversando, falando, olha, precisa do básico. E com Antes de pensar no esporte, 11 né? anos a criança. Olha isso, 11 anos. Isso é muito triste. E é grave, né? É Porque grave. isso é É grave. pra vida dela. Então. Exatamente. Sim. Pra vida dela. E aí, antes de passar pro Cadu, que virou Cadu, não se preocupa não. Nessa época aí, tinha algum esporte que você se identificava já ou era só prática por tudo? Não, aí era o futebol. Era o futebol, né? Isso daí, eu sempre gostei, sempre fui viciado em futebol. Eu não seguia, assim, nunca tem. Eu cheguei a tentar, mas aí meu pai ficava sempre muito em cima para eu, por conta dos estudos. E, a gente sempre foi muito consciente quanto a isso. Não que não era para tentar, mas que a gente poderia tentar a mudança de vida, tentar ascender a algum outro lugar através do estudo. Então, meu pai sempre me cobrou muito quanto a isso. Então, assim, eu nem tentei nada profissionalmente em relação ao futebol. Mas sempre foi o meu... Era paixão, Até hoje é complicado. Tô quase perguntando o time, mas não vou perguntar não. Tô quase perguntando o time, mas não vou perguntar não. Minha esposa aqui fica doida. Rafael, você quer ver todos os jogos? Por aí, não, todos não, quase. Todos não, mas é um 15 de Piracicaba e Ituano, cara. É a portuguesa daí quando o bom sucesso. Não, mas quando o cara gosta, não tem jeito. Mas é isso. Mas, por exemplo, hoje eu estou... faço parte do Clube Escolar, que é um projeto de extensão da SME, da Secretaria de Educação, e eu trabalho com handball, que também eu sempre gostei. Não no mesmo... não vou fazer uma comparação aqui entre os dois esportes, mas é um esporte que eu sempre gostei de praticar também. Na escola sempre foi muito bacana. Existe uma competitividade dentro do handball que é muito legal. E a experiência que eu tô tendo hoje, vivendo o handball, é que, assim, quando a criança, quando o adolescente conhece, ele não larga mais. Ele é quase um amor à primeira vista, assim, porque é muito bacana. Quando a gente chegar na parte do handball, eu falo algumas coisas. Cadu, como é que foi essa infância? Onde foi? Deixa a gente te conhecer. Vamos lá. Eu passei até os 2 anos da minha vida morando em Bom Sucesso. Era ali, naquele prédio perto do Hospital de Bom Sucesso, na Avenida Brasil, eu morei ali. Eu tenho um diferencial, né? Eu sou privilegiado, porque meus pais são professores de educação física. E pouca referência em casa. E aí, desde que eu nasci, eu estou inserido no meio do esporte, da atividade física, do futebol, porque meu pai trabalhou com futebol, da ginástica, minha mãe dava aula de ginástica, foi atleta de ginástica de ginástica rítmica, né? Eles fizeram na faculdade, eles se formaram em 1967, né? Então, que bacana. Maria Lenk ainda deu aula para eles, né? Você tinha a Lígia Azevedo, que era de ginástica rítmica, foi da turma da minha mãe, do meu pai, que eles eram da mesma turma, então... Você viveu um mundo muito bacana. O Parreira foi da turma deles também, então se a gente for ver, a Norminha, que foi técnica de basquete, né? A própria Simone, cantora, foi da turma deles também. Então tinha era um grupo que eu acabei convivendo, né? José Teles da Conceição, que era saltador em altura, depois virou treinador também. Tinha uma amiga deles também, que era a Celi, que era uma folclorista, né? Especialista em folclore, fantástica também. Então eu tive essa vivência de estar o tempo todo envolvido com o esporte. Pra você ter uma ideia, o presidente do Olaria, à época que eles se formaram, era colega deles de turma e ofereceu um emprego para o meu pai e para minha mãe. E eles foram trabalhar no Olaria. E ali foi a minha primeira vivência. Eu aprendi a nadar no Olaria. O Olaria virou o quintal da minha casa. Cadu ficava super chateado o tempo todo ali, né, vivendo aquilo. Né? Depois a gente foi morar na Ilha do Governador. Aí eu tive acesso à Portuguesa, né, um clube da Ilha do Governador, continuei fazendo natação. É sempre aquela história, natação, põe para fazer natação, pai preocupado. Eu tinha o arco plano, aí a solução... Foi interessante que o pediatra indicou fazer judô para exercitar a musculatura do pé. Aí eu fui
fazer judô com um sensei que era colega de turma do meu pai e da minha mãe. Não, mas é verdade, porque era um momento que a educação física não é o tamanho que é hoje. Você tinha acesso. Eu tinha acesso Agora, a o que você trouxe, Cadu, eu acho tão interessante, eu queria que você falasse sobre isso, porque aqui a gente faz o seguinte, eu brinco com o seguinte, 2 professores, não é só história de vida não, dá aula também. Eu acho tão interessante quando a gente recebe essas histórias, e eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente finca o nosso pé na saúde, e algumas pessoas fazem questão de não querer ouvir isso. Mas quando a gente lembra, o médico já lá atrás já precisa falava fazer natação por questões respiratórias, o judô para você melhorar sua mobilidade articular, sempre foi saúde, mas as pessoas acham que não queriam enxergar. E é mais interessante, né, que tem muitos atletas que surgiram, né, por conta das indicações do médico para praticar exercício físico e foram. Né? Virou mega atleta e começou por conta de problemas de saúde. Bom, e aí eu vivia nesse meio. E aí você era mais da natação? Eu fui criando... Não, eu aprendi a nadar. Não, eu aprendi a nadar. Eu lembro que com 3 para 5 anos, não lembro agora, eu não lembro, né? A história que me conta, que é de 3 a 5 anos, que eu atravessei a piscina olímpica nadando do Olaria, né? Eu lembro de eu ter nadado, eu ia muito para a piscina olímpica, eu ficava brincando depois da aula. E o professor de natação, que também era amigo dos meus pais, chamou, gritou, porque a sala de ginástica era no prédio ao lado do Parque Aquático do Olaria, gritou a minha mãe dizendo para prestar atenção que eu estava atravessando a piscina olímpica, nadando bem novinho. Enfim, a gente foi morar na ilha. Meu pai gostava de correr, meu pai foi aluno pelo segundo no internato, então ele praticou diversas modalidades esportivas, né? Ele fez esgrima, jogou futsal, handball, né? Numa época que a educação física era muito valorizada, né? Muito praticada dentro dos ambientes, principalmente colégio interno, né? Tinha espaço e tempo disponível para isso. Então, e ele gostava de correr. E aí uma vez, eu vou chegar onde eu gosto mesmo, né? Uma vez estava na praia, ele falou, vamos correr na praia, vou dar uma vantagem aqui. O meu irmão era mais novo, tinha 8, 9 anos, ele deixou meu irmão saindo correndo primeiro. Aí depois ele mandou eu sair correndo e depois ele veio correndo atrás. Aí ele foi engraçado que é uma frase dele, que ele fala que ele nunca mais conseguiu me alcançar, né? Eu fui embora, passei meu irmão. E aí surgiu a paixão daí. E aí surgiu a paixão pela corrida. Nos jogos estudantis, já terminando o ensino, o ginásio, né, que é o Fundamental 2 hoje, eu comecei a treinar a corrida, correr 800 e 1.500 metros. Quando os convidados aqui falam de jogos estudantis, a cabeça vai lá atrás. É uma época boa demais. Médio, eu fui estudar numa escola estadual, colégio estadual na ilha, que minha mãe dava aula, né? Eu fui pra lá naquele colégio, nisso eu conheci... Não sei se é bom ou ruim, né? Tá com a mãe. Era uma preocupação. Era o tempo todo, né? Chegava o recado não tinha como fugir. Não precisava chegar em casa. Não. O recado chegava antes de eu chegar em casa, né? Aí era interessante que tinha o professor Átila Flegner. Átila Flegner era um professor da escola de educação física, da UFRJ. Ele era voltado mais para a área de fisiologia e do treinamento. E na época, para você entrar para a educação física, você tinha que fazer uma habilidade específica. Que ele criou essa habilidade específica, né? E aí o Átila, ele era interessante que ele tinha uma visão diferente da educação física escolar. E nesse colégio em si, ele tinha um contraturno. As atividades, a educação física não era no turno, era no contraturno. Então eram 3 anos, ensino médio, 3 anos. Primeiro e segundo ano estudavam à tarde, o terceiro ano estudava pela manhã. Então, o contraturno do terceiro ano era à tarde, o nosso era pela manhã. Tinham várias atividades no colégio. A gente tinha laboratório, educação artística, arte, educação física. E educação física era por modalidade. Então, tinha um professor de vôlei, professor de ginástica, professor de handball, professor de atletismo e tudo mais. E aí, obviamente, eu fui para o atletismo correr. Né? Participei dos jogos estudantis, entrei para o ensino médio, continuei participando na prova de 800 e 1.500 metros, que eu não... Se alguém quiser um dia fazer, eu vou dizer que não faça. Que é um sofrimento do início ao fim, né? É uma prova dura. E aí, nessa época, o meu pai saiu do Brasil, foi trabalhar no Oriente Médio, no Kuwait, 79, junto com Parreira, Lazzaroni e tal. Uma leva foi lá para fora. E estava próximo de eu terminar o ensino médio e ir para o vestibular. Então eu fiquei numa dúvida,
Por incrível que pareça, eu estava pensando em fazer engenharia nuclear, arquitetura, biologia marinha e educação física. Da onde vieram esses três? Da escola mesmo, dos estudos? Eu gostava, né? Eu sempre gostei muito de física. Isso não é um padrão, olha porque só, assim, eu gostava os pais profissionais de educação física. Mas o meu pai sempre gostou muito de matemática. Ele fez, inclusive, uma entrevista de emprego na IBM, na época que estava chegando no Brasil. Só que ele foi tão empolgado falando de educação física que o avaliador, o entrevistador falou, olha só, é aqui que você tem que ficar. Acho melhor você continuar na educação física. Foi bom, que deu certo para ele, né? Claro. Mas eu sempre gostei dessa área de exatas, né, de física e tudo mais. E de uma área de biologia marinha, porque era uma época que você tinha um programa do Jacques Cousteau. Eu gostava sempre de mar, sempre gostei muito de mar. Embora eu não tenha ido para natação, eu sempre gostei de nadar. Sempre gostei de ficar dentro da água. E aí tinha aquela coisa do mergulho. Eu fiz curso de mergulho também. Amador, mas eu fiz de mergulho também. E eu me encantava com o ambiente marinho, de ter contato com isso. Eu sempre fui muito ligado também à questão ambiental, de meio ambiente e tudo mais. E aí veio aquela dúvida, né? Da biologia marinha e a engenharia nuclear. E a arquitetura... Eu sempre gostei de uma visão que envolve principalmente o urbanismo, que eu consigo enxergar as cidades como se fosse um ser vivo. Então, aquela que também é prático da educação física. Se você fizer uma correlação, você consegue ver o corpo humano como a nossa moradia, né? Que tem uma série de sistemas, estruturas que você pode extrapolar para uma cidade que seja amigável, né? Que seja... amigável para as pessoas que vivem lá, ela tem que também seguir uma série de sistemas e estruturas para que aquilo aconteça. Então, eu pensava, se fosse ser arquiteto, eu seria um urbanista, né? E aí juntou-se tudo... queria ser um profissional de educação física também. Mas aí, agora, antes de chegar na decisão, eu queria provocar um pouquinho vocês. Independente de hoje vocês serem profissionais de educação física, tá? Esqueçam a profissão que vocês escolheram. Essa prática que vocês tiveram, vocês acham que contribuiu para a formação de vocês como cidadão? Eu acho que sim, com certeza. Porque, até esqueci de falar das brincadeiras, eu morava num conjunto de casas que foram construídas na época, perto da Portuguesa, da Ilha do Governador, e a gente tinha muita facilidade de brincar na rua, né? Eu sou de outro tempo, diferente, sou uma geração um pouquinho mais velha que a do Rafa, que me permitiu brincar na rua. Não, o Rafa ainda pegou essa parte, né? Com certeza, ainda pegou. Mas era taco, era pique-esconde, pique-pega, chegar ralado, descer ladeira de bicicleta e deixar cair, o dedão na rua, né? Eu não era muito de fazer, mas brincava bastante com meus colegas. Eu tenho certeza que voltava sem a foto do dedão. Com certeza. Mas a gente sempre brincava. Soltava a pipa na laje. Eu lembro que a minha casa tinha um terraço e a laje do terraço. E a gente ia pra laje, e um braço, um galho de amendoeira grosso, da amendoeira da rua, que cresceu e o braço entrou no terraço. Então a gente amarrou uma corda e subia pra laje na corda e descia na corda. Não tinha escada, né? A gente pendurava, fizemos nó na corda, né? A gente subia pra brincar, soltar pipa na laje de casa. E queria que você complementasse, Rafa, por favor. Porque essa vivência motora, ela aliada com o que o esporte traz, como é que ele contribui para a pessoa, independente se ela vai ser profissional ou não? Não, o Cadu estava falando e eu refletindo aqui, a rua ensina muita coisa. Tem a parte motora, tem a parte social, resolução de problemas, você aprende ali, em loco, você está frente a uma situação, seja ela qual for, de conflito, de uma questão cooperativa, invenção de regras para os jogos. Uhum. Adaptação, né? Então a rua é muito rica quanto a isso. E não tem nada. Se você não tem olhar, nada. Não tem nada. Tem a lixeira vira cesta. Exatamente. Então isso contribui demais. E isso eu vejo, graças a Deus, hoje, assim, pelo que eu tenho visto, eu vejo muitos professores trabalhando a partir desses princípios com os próprios alunos. Já que não tem a rua, vamos tentar criar essa questão aqui dentro da nossa quadra. Isso, obviamente, para o futuro, a gente consegue refletir um pouco
do que a gente viveu, do que a gente, naqueles anos ali da infância / adolescência, a gente conseguiu viver e a gente consegue refletir isso. Eu acho isso de uma riqueza imensa, assim, algo que não se mede. A gente não existe uma avaliação quanto a isso em relação a eu aprendi mais, você aprendeu menos, mas aprendeu. Exato. A gente leva isso com a gente. Não é quantificar, é qualificar. Exatamente. E aí, Exatamente. talvez, e aí eu queria a opinião de vocês, talvez o profissional de educação física ele esteja ali num ponto de fundamental, não só para a saúde, como para a educação. Sim. Com toda certeza. Né? Porque quando a gente vê um adolescente, um adulto que teve prática de esporte, a gente vê uma diferença na sociedade. Muita coisa. O profissional de educação física ele funciona quase como um catalisador de todas essas situações, assim, do seu contexto de vida social. Quando você leva isso para a escola, o professor de educação física... O professor de educação física ele é um privilegiado, eu sempre brinco isso com os professores das escolas, E os professores não gostam do Rafael. Não, eu tive... Se a minha futura diretora estiver vendo isso... Não, eu falei isso com ela. A nossa avaliação ela é diferente. A gente avalia o aluno de uma forma diferente. A gente não avalia... não que todos façam isso, ou não que essa seja a única avaliação correta, mas a gente não avalia dentro de uma sala de aula sentado se ele acertou as questões ou não. A gente avalia o dia a dia, o saber ganhar, saber perder, saber dividir, a cooperação, a competitividade. Então, isso nenhuma outra disciplina, pelo menos... Não tem. Não existe isso no currículo. A nossa já é inerente à nossa prática. Isso é muito bacana. A gente acaba tendo centenas de ferramentas para poder... Exatamente. E aí eu queria só que você... Antes da gente voltar para a história de vocês, porque eu adoro esse bate-papo e a gente vai voltar. O Rafa levantou uma bola que eu acho tão importante atualmente, principalmente no momento pós-pandêmico, que é a questão do ganhar e perder. Como que a gente tem visto crianças com dificuldades, com essa frustração, né? Ou do não, ou do perder... Como é que a gente consegue, né, contribuir através do esporte, que é mais uma ferramenta, com esse entendimento da frustração da criança? É interessante porque até pouco tempo, né, se criticava muito a competitividade dentro das aulas de educação física. Não pode ser competitivo, porque isso... Mas a sociedade é competitiva. E a competição nem sempre está ligada ao alto rendimento. E também a competição não está relacionada ao... Você pode adaptar essa competição. Exatamente. Alto rendimento. É como o Rafa colocou, essa questão da frustração da perda, né? De você não ter conseguido atingir aquele objetivo, ou alguém ser, em algum momento, melhor que você, e está tudo bem. E está tudo bem. Contar para as crianças um segredinho, né? Não dá para ganhar sempre, não. Não dá para ganhar sempre. Eu falo isso sempre com eles. E o que o esporte traz de fantástico é que não basta você querer. Sim. Você tem que buscar. E é o que a gente contribui. Eu vou te dar ferramentas para você buscar. E eu acho interessante também a despersonalização disso, né? Você não se preocupar, então eu sou ruim. Não. Aconteceu de outra pessoa ser melhor que você naquele momento. E vai buscar. Perfeito. Vamos voltar para a história de vocês, senão a gente vai ficar do lado. Se deixar... Não é bom, já passaram os 3 minutos, já tá aqui, ó. Rafa, vou te pedir para falar, porque o Cadu já deu spoiler e a gente já volta. Passou alguma outra pela cabeça? Porque o Cadu ele foi em biologia marinha, ele foi em engenharia nuclear, sei lá de onde ele tirou isso. O que passou pela sua cabeça? Ou não passou? Passou. Poxa. Graças a Deus não ficou, só passou. Não, então, eu sempre gostei também de áreas exatas, sempre gostei de matemática, física, então, na época, eu falando assim, vai dar um tom de caramba, como eu sou velho. Não tinha o Enem, né? Então, era 6 meses. Era o vestibular, então, vamos lá, voltando, eu fiz o meu ensino médio técnico em eletrônica, me formei em eletrônica, apesar de nunca ter atuado. Mas era alguma afinidade ou... Eu gostava, e assim, aí porque... E era um momento também que se falava muito sobre isso. Exatamente, e como eu caí na eletrônica, assim, na verdade no ensino técnico,
Minha família nunca foi uma família abastada, então a gente tinha essa preocupação, meus pais tinham essa preocupação de, não, pelo menos você vai ter uma profissão, e eu agradeço muito por isso, porque me ensinou muita coisa. E eu acabei caindo, fiz na ETERJ, aqui em Santíssimo, e após o ensino médio, que na época não era o ensino médio, era o segundo grau, né? Após a minha formação em eletrônica, eu tirei meio que... Eu conversei com meus pais e falei, então agora eu vou estudar para o vestibular. Vou tentar alguma coisa e tal. Aí a gente conversou em casa. Meus pais sempre conversaram muito assim, comigo sobre isso. A gente sempre jogou muito limpo em casa. E eu falei, não, tudo bem... Vou tentar... Só que eu tinha esse pensamento de, não, eu preciso ter uma profissão que financeiramente vá me sustentar. E a época me levava, dentro do que eu gostava, me levou a tentar engenharia. Nuclear também. Não. Tá vendo? Aquele secador, não sou só eu. Não sou só eu, não, tá vendo? Engenharia eletrônica. Aí eu tentei, estudando em casa, tentei o primeiro ano e passei na primeira fase da UERJ. Só que aí na época, eu nem sei se isso ainda existe, você passava com os conceitos A, B, C, D e E, eu acho que era isso. Conceito A, você passava com 30 pontos já para a segunda fase, o B 20, C 10, D, alguma coisa do tipo. Mas aí a segunda fase eu não consegui. Tentei mais um ano, estudando em casa. No segundo ano eu consegui passar com o conceito B para a segunda fase. E aí foi aquela festa em casa, assim, já alta. Estudando em casa, passei com 20 pontos já para a segunda e tal. Fiz a segunda prova e passei, me classifiquei lá numa posição, só que sempre tem aquelas reclassificações e tal, só que nesse meio tempo eu fiquei assim, caramba, eu acho que eu vou acabar perdendo mais um ano e eu preciso ter eu sempre fui muito preocupado com isso. Tava fora do mercado, né? Pais, exatamente, eu não tô trabalhando, eu preciso entrar numa faculdade e tal. E acompanhando as reclassificações, um olho aqui, outro ali. Nesse meio tempo, eu sempre tive muitos amigos professores de educação física, grandes amigos dos meus pais eram professores de educação física do município, e falava, Rafael, você tem todo o perfil de educação física, você é um cara muito descontraído, muito ativo e tal. Aí sabe, aquela coisa, aquela pressão, por vezes, desnecessária que hoje os jovens passam, né? Sim. Que não foi o meu caso necessariamente, mas hoje em dia a gente vê 17, 18 anos... Tem que decidir tua vida. Tem que decidir tua vida. É algo muito doido. Mas nesse meio tempo eu acabei sendo convencido. Eu fui convencido a educação física. Aí eu entrei do tipo, eu vou ficar 6 meses e vou acompanhando a reclassificação. Você não entrou para viver educação física inicialmente. Eu vou ganhar tempo. Vou ganhar exatamente isso. Foi algo tão mágico que na primeira semana, sabe quando você... Eu falei, Jesus, se encontrou. Eu tô onde eu deveria estar. Exato, eu cheguei. Cheguei aqui é o meu lugar. E eu tinha um amigo que acompanhava para mim as reclassificações. Ele estudava na UERJ. Aí eu já mandei mensagem e falei, olha... Para de olhar. Para. E provavelmente eu entrei, porque na última reclassificação eu estava em 15º. Então, assim... Estava bem pé. Já estava muito próximo. Foi uma escolha mesmo, né? Aí eu falei, não, agora eu quero a educação física e me encontrei. Você faz parte daquele grupo que diz que é educação física que te escolheu, né? Exatamente. Tu não queria, estava brigado com ela, mas ela... Não, exatamente. É porque tinha aquela questão de... A época era... Quando você falava de educação física, existiam algumas profissões um tanto marginalizadas. Sim. Então... E até de forma mercadológica também. Totalmente. Não... Hoje a gente está em outro patamar. Exatamente, não vai te dar dinheiro e tal. Mas aí quando eu conversei com os meus pais, após a primeira semana, assim, já tinha passado um tempo, eu falei, olha, é isso. Aí meus pais entenderam totalmente, falaram, não, então se é isso que você quer, vamos lá, a gente vai te apoiar até o fim e vamos lá. E cá estou. Tá, daqui a pouco a gente continua.
Vamos lá, é biólogo. Pensou em todas essas, mas como é que foi a tua decisão? Chegou a cursar elas, não? Como é que foi? Olha, como eu falei, meu pai tinha ido para o exterior, né? Aí chegando lá, teve a oportunidade de fazer o SAT, que é uma prova parecida com o Enem hoje, para cursar as universidades norte-americanas. Eu gostava muito como eu falei que eu gostava muito de matemática, tinha uma filha da Dida Comercial da representação do Brasil no Kuwait, e ela estudava, e ela fazia muito inglês. A prova era de matemática e inglês, a gente sentou junto e começou a estudar. Eu ensinava ela matemática, eu ensinava inglês. Fizemos as provas, aí a pontuação deu que eu podia fazer oceanografia. Os caras tinham navio, ia mergulhar, eu fiquei encantado. Falei assim, Califórnia, fazendo oceanografia. Mas ao mesmo tempo... Puxamos do Santos. Mas também tinha para educação física na UCLA, né? Na Universidade Católica de Los Angeles, né? Eu falei, então tinha pontuação para as duas? Tinha pontuação para as duas. Aí o professor Ashla Flegner, amigo da minha mãe, né, do meu pai, que estudava lá no colégio, trabalhava no colégio que eu fiz o ensino médio e que dava aula na educação física, falou assim, olha, se ele for para lá, ele vai aprender modalidades esportivas que praticamente só existem nos Estados Unidos, né? Tá falando de futebol americano, beisebol, aquela coisa toda. E aí eu não fiz, voltei e fiz o vestibular aqui. No vestibular, ainda com habilidade específica, minha segunda opção era biologia, para fazer biologia marinha. Mas a primeira foi educação física? Mas a primeira foi educação física. Aí passei para o UFRJ, né? E fui cursar. E aí o mais engraçado é quando você entra no primeiro período, as disciplinas são totalmente práticas. E tinha atletismo, natação. Aí não, foi. Mas é legal, porque talvez você tenha sentido que o Rafa sentiu, você se identificou. Aí eu me identifiquei, achei legal aquela coisa de você estar vivendo a prática, né? As aulas muito práticas, né? E mais uma vez eu encontrei colegas do meu pai, da minha mãe, com certeza, meus professores. Na verdade, a tua história, Cadu, como você falou inicialmente, a educação física foi a sua vida inteira. E era engraçado que o pessoal que trabalhava no administrativo, né, da Escola de Educação Física, também trabalhava no administrativo. Tinha gente que trabalhava na época, eles eram alunos na escola, né? O Rafael, tô sentindo que o Cadu passou mais fácil nessas provas aí. Aí ficou tudo mais fácil. Aí foi treinar uma habilidade específica, né? Então... Aquele meio ponto que a gente tinha que desenrolar, não era não. Era mais cobrado, né? Eu fui fazer prática de ensino com uma colega da minha mãe, né? E eu lembro até hoje. Eu soltei para as crianças, era uma escola no Leme, aí a gente foi para praia. Brincadeira, né? Nem imaginava, né? Aí eu tô lá na praia, preocupado com as crianças, que eram crianças de educação infantil, né? Não era de ensino fundamental. Crianças muito pequenas, preocupados com as crianças voltar na hora de voltar, fiz uns saquinhos de areia, fiz uma atividade na areia lá na praia. Na hora de voltar, ó, tem que todo mundo ficar perto de mim. Quem não ficar perto de mim vai comer todas as porcarias do mundo. Aí eu falei, a professora, você fez uma ameaça para as crianças. Eu falei, então de brincadeira, como a gente fazia sempre. Meu pai fala isso pra mim todo dia. Não pode não pode não. Ai, meu Deus do céu, você eu ameacei as crianças. Eu fiquei desesperado com aquilo, né? Mas marcou, tu nunca mais fez. Nunca mais fiz. E aí, vamos lá, pra história de vocês, né? Vocês escolheram, ou melhor, educação física escolheu vocês, né? Eu acho que é muito legal quando isso acontece. E como é que começa esse mercado de trabalho de vocês? Como é que foi esse primeiro momento? Como é que vocês... Porque enquanto tá na faculdade, eu sou estudante, né? Como é que começa agora sim, agora a gente vai chegar no Carlos Perrucci e no Rafael Xavier. Como é que começa a história profissional de vocês? No final do curso de Educação Física, eu estudei na Universidade do Castelo Branco e... Se eu não estiver muito enganado, fiz parte da primeira ou da segunda turma, quando o currículo foi dividido de licenciatura e bacharelado. E tudo ainda era muito novo, a gente tem primeiro a licenciatura e a época funcionava dessa forma. E eu cursei foram mais 3 períodos para fazer o complemento do bacharelado. Aí nessa época eu já tinha a ideia de, eu preciso de uma matrícula pública
para eu tentar garantir o meu... É porque você já traz isso na sua história dessa estabilidade, né? Exatamente, na tua fala dá para perceber exatamente. isso. Então eu sempre tive essa preocupação, sempre tive não, assim, essas preocupações foram criadas pelos meus pais, por conta de todo o contexto econômico, e eu acabei absorvendo isso. E ao final, aí eu falei, no último ano, eu vou começar a fazer alguns concursos, aí alguns professores já tinham falado, não, se você passar, você pode pedir adiamento de posse, tal. Você estava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade. Aí eu falei, vou tentar. O primeiro concurso que eu fiz foi para Nova Iguaçu, um concurso que teve para Nova Iguaçu, eu acabei me classificando também lá atrás, mas eu não tinha a mínima, não tinha a mínima pretensão. Eu não esperava realmente passar e tomar posse de início, porque eu sabia que eu ainda que faltavam alguns passos ainda, eu não me via ainda como formado, sabe? Aquela questão de... Estava maturando, né? Exatamente. Então, e o segundo concurso que eu fiz foi o do Estado. E nesse momento, eu fui fazer... Cara, esse dia foi muito engraçado. Que eu fui fazer a prova sem pretensão nenhuma. Eu não tinha aquela de, caramba, eu estou estudando e tal. E eu não falo isso... poxa, o Rafael passou assim, sem estudar. Não foi isso. Eu estudava e a Castelo Branco, ela me deu uma base fortíssima para os concursos. Eu não me impus a obrigação de passar. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E foi mais leve, né? Passei, assim. Aí quando eu vi, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu tô estudando ainda. Não tem como e tal. Só que eu passei também numa classificação... Foi tudo... Parece que a engrenagem ali deu match ali. É um tal de universo que chama. Tal de universo. Porque eu passei numa classificação que foi exatamente o tempo para você se formar. Me formei e fui chamado. E foi bem próximo? Foi muito próximo. Caramba. Foi muito próximo. E quando eu fui chamado, aí virou uma outra chave na minha vida. Já era formado. Assim, eu não falei dos meus estágios. Ao longo da minha trajetória, eu estagiei no Centro Esportivo aqui em Campo Grande, em Miécimo da Silva. Grande referência. Por bastante tempo. E quando eu passei nesse concurso, virou uma chave do tipo assim, não, agora é isso aqui que eu vou seguir. Assim, apesar de... Aí a gente vai falar talvez pouquinho lá pra frente. Daqui a pouquinho. Dentro da minha trajetória, dentro da Castelo, o meu amor à primeira vista foi fisiologia. Isso daí é bom demais. Aí eu falei, e tirar, assim, boas notas e tal. Eu falei, é isso que eu quero, vou seguir. Só que quando eu passei no concurso, eu entendi que, não, agora, tudo bem, eu gosto de fisiologia, mas eu tô aqui, já consegui, eu vou tentar uma segunda matrícula e vou viver isso daqui agora para sempre. Lê do engano. Totalmente enganoso. E foi aí que aí nesse meio tempo, quando eu me formei, eu saí de estagiário do Centro Esportivo, voltei como professor depois, aí eu estudava, trabalhava no Estado, em São João de Meriti, escola que eu dou aula ainda até hoje, nunca troquei, e era professor no Miécimo, sempre com natação, sempre também foi meu xodozinho. Eu gosto muito, assim, hoje em dia eu tenho um olhar mais amplo, mas a natação eu sempre olhei com muito, muito, muito carinho, assim, é um esporte sensacional, são pequenos detalhes ali que fazem total diferença. É um dos esportes mais completos, né, fisicamente falando, né? É algo infantil. E é bom que você trabalha perto, né? Que é Campo Grande e São João, né? E é de ônibus. E esses bastidores ninguém mostra, né? Não, era punk, mas sempre rolou tranquilo, ia dormindo no ônibus, voltava dormindo, então nunca tive problema quanto a isso, não. As direções que eu peguei, assim, em relação na escola, sempre foram muito compreensivas, principalmente em relação aos horários, tentavam montar um horário que comportasse a possibilidade de eu cumprir.
Então, isso sempre foi muito bacana. E depois, aí eu não sei o quanto eu avanço. Não, vamos só ouvir um pouquinho, Cadu, mas a gente na segunda matrícula. A gente já entendeu um pouquinho como é que se desenrola. E aí, você inicia o trabalho e você tem uma trajetória muito bonita, né? E aí eu quero que você fale sobre isso aí. Acho que sim. Eu tenho certeza, vocês vão saber agora. Eu me formei em 1990, então tá... Antes da regulamentação, 8 anos, né? Licenciatura plena, né? Era um curso único. E aí eu sempre envolvido, quando eu esqueci de falar, eu entrei na faculdade, comecei aquela piscina olímpica à disposição, chegava cedo, ia nadar e corria, aí um colega meu ainda falou, pô, tu não quer fazer triatlon? Tava chegando triatlon no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Pô, mas eu tenho de bicicleta, eu não te empresto a minha, ainda fui fazer triatlon também, né? Caramba. E aí... a coisa foi começando, como o Rafa ficou encantado pela fisiologia, eu também gostava da fisiologia, mas eu gostava mais da aplicação prática da fisiologia, do treinamento esportivo em si. E você tinha referência do seu pai, né? também. E aí, aquela coisa do treinamento esportivo, né? Aí o triatlo, eu montava minhas planilhas de treino, né? Adequando, já usando o que eu aprendia na faculdade para eu treinar, né? Eu me treinava, né? Fui me encantando por isso. Só que chegou em 1990, me formei. Tinha um amigo meu chamado Tony, que era o treinador do Sub-15 da Portuguesa. E o Nelson, que era um outro colega, era treinador, que fez o ERJ, né, que eu conheci na Portuguesa, era o treinador do Sub-17. Nessa época, o campeonato Sub-15 e Sub-17 tinham o mesmo... Era uma competição que tinha a mesma duração. Então, o Sub-15 fazia a preliminar do Sub-17, quando era pela manhã, e à tarde era ao contrário, né? O Sub-15 jogava depois por questões climáticas, né? A criança, o mais novo, fica menos exposto a um clima mais intenso. Né? E aí ele chamou, quer ir trabalhar comigo lá na Portuguesa? Não estava na minha cabeça trabalhar com futebol, né? Que eu vi o que acontecia com meu pai e tudo mais, aquele afastamento de família e tal, mas que eu não estava com essa intenção, não. Outro lê do engano. Aí a gente caiu lá no futebol na Portuguesa no Sub-15 com preparador físico. Surgiu uma pós abriu inscrição para fazer pós-graduação em futebol. Eu ia fazer pós-graduação em treinamento esportivo na Gama Filho, estava inscrito, mas infelizmente não deu um número de alunos para a turma, não rolou a turma de treinamento esportivo. E aí abriu um curso, o concurso para pós-graduação em futebol na UFRJ. Esse colega meu já tinha feito em 1990, faz a prova. Mas a gente falei, Tony, a gente vai fazer a prova, como é que a gente vai ter aula e tá vindo dar o treino aqui? Não, a gente se organiza. Então eu fiz a pós-graduação em 91, todo em futebol. Nessa época eu casei com uma professora de educação física formada na UERJ, que eu tinha conhecido na academia. A família não tinha onde correr. A gente conheceu na academia que a gente trabalhava, né? Repetir a coisa, a história. E aí aconteceu que na Portuguesa, né, clube pequeno, né, aquela coisa de início de carreira e tudo mais, né, a gente trabalha, mas não recebe, né? Aí vem aquela dureza, né? 6 meses e tal. Pô, não dá, né? Chegou quando completou os 6 meses trabalhando na Portuguesa, a gente fazendo... Foi legal, porque aí é a primeira vez que você aplica o que você aprendeu na universidade, né? Junta todo mundo, você tem que montar a programação da equipe, né, durante a temporada. E aí, como é que você distribui as cargas de treinamento, que avaliação você vai fazer? É uma clínica praticamente, né? Aí você vem com aquele monte de teste que você aprendeu na faculdade, aplica tudo, aí tem aquele monte de número na tua mão. E agora? O que eu faço? Quase um estágio sendo professor, né? Porque eu não recebia, mas aprendia. E agora, o que eu faço com esse monte de número na minha frente, né? Aí você começa, né? Aí começa a conversar com os colegas, vai discutindo, tudo mais, vai fazendo independente da questão salarial, foi importante para você. Foi importante, foi legal. Quando deu 6 meses, eu falei, pô, não dá, né? Aí já deu. Eu já trabalhava na academia, voltei para academia e casei agora, né? Vai fazer 33 anos em pouco tempo. Domingo agora, faz 33 anos de casado, dia 22. Né? E aí a minha mãe tinha arrendado um hotel em Petrópolis, um hotel pequeno,
são as coincidências, né? Ela, por ser de Bom Sucesso, ter morado em Bom Sucesso, o professor, esqueci o nome dele, Augusto, que era o dono da Suan, né? Tinha Augusto Mota, não é isso? Tinha esse hotel que ele fazia, era um hotel pequenininho, que ele tinha um centro de estudos lá em Petrópolis, e aí as pessoas passavam, quando ia ter algum curso, alguma coisa assim, ficavam hospedadas no hotel. E aí a minha mãe arrendou esse hotel, tinha lá uma piscina, uma área de lazer e tudo mais. Eu fiquei responsável lá pela área de lazer, né, junto com a minha mulher. Nosso primeiro lar foi um quarto de hotel, né? Quem casa quer casa, no caso quem casou teve um quarto. A nossa mobília se resumia a uma cama e um frigobar e uma televisão, né? E ela já era professora do município, então ela descia. Caramba! Ela descia, eu pegava ela de madrugada, saía, porque não era no centro o hotel, né? Eu deixava ela no centro, aí ela descia de ônibus, saltava na Avenida Brasil para vir dar aula na Ilha do Governador. São esses bastidores que ninguém conta. Aí depois eu descia. Tem um sacrifício envolvido. Aí depois de certo ponto eu fui dar aula eu fui trabalhar no Yacht Clube da Ilha do Governador, dando aula de futebol. Aí ela descia. Aí vocês desciam juntos, né? Não, ela descia antes, porque ela dava aula de manhã na escola. Aí mais tarde eu descia, aí dormia na casa da mãe dela, dormia no hotel. Era um dia só aqui, um dia lá, um dia aqui, um dia lá, um dia aqui lá. Tal da história, que aí é bom a gente contar. A coisa foi evoluindo, né? Num dado momento surgiu uma oportunidade de ir para o profissional do Larica, disputar o campeonato estadual, também na mesmo 0800. Mas aí já está no profissional, claro. Né? Aí você passa a ser uma vitrine, né? Eu era um preparador físico assistente, então, como eu gostava de exatas, né? Como sempre, fazia as avaliações, plotava os gráficos lá, toda a ferramenta, tal, né? Controlava as cargas de treino, controlava também a questão do campeonato, quantos pontos fez, a projeção de pontos, não sei mais o que e tal, fazia a parte estatística também, um pouco de estatística. E aí foi até que um colega do meu pai, que trabalhou com ele fora, foi convidado para assumir o juvenil do Fluminense. Isso aí a gente está falando já em 93, né? E ele me chamou para ser preparador físico dele no juvenil. Pela primeira vez eu ganhei um salário. Chegou a hora, eu já estava aqui. Que horas que era pouquinho, mas tinha uma vantagem. No Fluminense tinha muita rotação de profissionais. As pessoas iam subindo, tinha carreira, né? Subia, e muita gente saía estava uma época muita gente saía para trabalhar no exterior. Então você sabe, eu entrei em 93 sendo preparador físico do juvenil, fiquei até 94, 2 anos. Daqui a pouco, em 95, eu estava como preparador físico assistente dos juniores. Em 96 eu assumi os juniores. Tive o privilégio de trabalhar tanto com o Carlos César, que era um treinador fantástico, trabalhei também com o Denilson Custódio, né, que era o Rei Zulu, que foi para a Copa do Mundo em 66, fazia o meio de campo com o Gerson, né? É uma outra vivência, né? Você trabalhar com profissionais de educação física e com ex-jogadores de futebol, que tem uma faz o combo perfeito, né? Que você tem uma outra vivência, uma outra relação com o esporte. E também era muito cru ainda, né? Então, para você aplicar as cargas, aí não era mais... Na Portuguesa foi diferente, porque todo mundo que trabalhava na base da Portuguesa, no juvenil e no infantil, era professor de educação física na época, né? Agora é profissional de educação física. Então a gente tinha com quem mais conversar. Quando eu cheguei no Fluminense, você é o preparador físico, você prepara tudo. É tudo em você. O planejamento é todo contigo. É uma responsa pesada, né? E aí o sarrafo fica um pouquinho mais alto, né? Que você não tem com quem conversar, e você mesmo que tem que resolver. Trocar, né? A análise é tua, a decisão é tua. E aí foi interessante, porque em função do trabalho do meu pai tinha um notebook, na época era um laptop, né? E como eu gostava de exatas, eu me forcei nas planilhas eletrônicas, eu criei os protocolos de teste, que era o 13200 na época que a gente usava, né? Alguns profissionais de agora do futebol vão me questionar, pode até questionar isso, mas na época era isso que eu usava. Era a ciência avança para isso. Era isso que eu usava. E foi muito engraçado que eu, preparador físico dos juniores do Fluminense, levei um notebook, o laptop para a beira do campo
Então os caras lá em Laranjeiras, fiz o teste usando, na época não era todo gramado, tinha uma pistinha no entorno. Então à medida que os meninos iam terminando, ia lançando os dados, eu tinha o resultado daquilo. Coisa que nem um profissional fazia. Sim. Né? E aí o Melo, que trabalhou muito tempo que trabalhava não, no Luxemburgo não, ele trabalhava antes com o Papai Joel, né? Joel Santana. Já teve aqui, o Melo já teve aqui. O Melo viu aquilo, né? Falou, poxa, você está fazendo isso, tal. Aí a gente começou a conversar também com o Melo. Eu tenho até muito carinho por ele. Fantástico, uma pessoa fantástica. Ele era uma pessoa que chegava pra gente, abria tudo que ele trabalha, com a forma que ele trabalhava, discutia com a gente, né? Era legal isso, você ter um preparador físico profissional já estabelecido e conversar com a gente que está começando. Contribui com quem está ali, né? E nesse mesmo tempo, a CBF, ela botou para funcionar a Granja Comari, o centro de treinamento das seleções. E era muito terceirizado a parte de avaliação, que por coincidência, quem fazia as avaliações era um professor da natação do Fluminense, que tinha um aparelho chamado Yellow Spring, que é um lactímetro para medir a concentração de lactato, e ele fazia aquilo. Só que a CBF achou que estava no momento dela comprar os equipamentos, ela equipou, ela criou um laboratório de fisiologia lá na Granja Comari. Olha o olhinho do Rafa brigando. E aí o coordenador do laboratório teve uma sacada incrível, ele queria levar para fazer a avaliação preparadores físicos. Ele não queria trazer um avaliador do nada para fazer. Ele queria preparadores físicos de futebol, que vivenciam o futebol, para fazer a avaliação dos jogadores de futebol que fossem convocados. E aí eu me cantei, né? Eu cheguei lá, éramos convocados, né? Assim como os jogadores de futebol são convocados, os profissionais que vão trabalhar nas comissões técnicas que estão em clube eram convocados. Então você era liberado do clube, chegava uma convocação oficial no clube, você está cedido para a CBF no período tal. A gente chegava lá, foi um período muito enriquecedor para mim, porque eu consegui fazer avaliação de seleções sub-17, sub-20, olímpica. Passou muita gente pela tua mão. Eu lembro de eu ter feito avaliação do Fábio, que hoje está no Fluminense, né? O goleiro Fábio, quando ele era sub-17, do Ronaldinho Gaúcho, legal, como era sub-17. E aí, Cadu, só antes de você terminar, para quem está assistindo, como é que é bacana você vivenciar as oportunidades? Sim. Porque talvez lá na Portuguesa, por não receber, se você não aceitasse, você chegou na seleção, cara. Sim. Como é que é legal talvez, e aí se eu estiver errado, você me corrige. Talvez naquele momento você entendeu que era o início, entendeu que você precisava ganhar mais conhecimento, trilhou e alcançou. Então, para quem está assistindo esse episódio, assim, as oportunidades estão aí. Não pensa só em quanto você vai ganhar. Você pode evoluir. Né? E eu vou um pouquinho além. Na minha concepção, se você não tiver um comprometimento com a ética, com cuidado com o seu colega de trabalho, com os atletas, isso ainda vai... Isso é a forma como você trata o outro que vai te abrindo portas. Isso não é nem conhecimento técnico, né? Não é conhecimento técnico. É relação interpessoal. Com certeza. E a gente depois pode falar alguma coisa sobre isso também, que a gente vê algumas situações hoje em dia que extrapolam, né? E você deu o exemplo do Melo, que já estava no auge da carreira e estava trocando com vocês. E aí tem um outro exemplo interessante, né? Aí você subia, fazia as avaliações das seleções e tudo mais, entregava tudo. Eu lembro que na época a gente usava um equipamento chamado Lang, que também era muito parecido com o Yellow Spring, que tinha um protocolo muito complexo, né? Você fazia a coleta da amostra de sangue, aí colocava numa pipetinha, deixava lá, no freezer. Então eram 4 coletas para cada jogador. Aí depois a comissão técnica subia, os jogadores subiam, a gente ficava lá no laboratório, tirava do gelo, botava no equipamento. Aí depois você tinha que colocar um reagente e depois colocar de novo, para o equipamento fazer a leitura. Ou seja, a gente chegava lá 6 horas da manhã, a gente estava entregando o resultado 2h30 da manhã do dia seguinte. Caramba, e trabalhar incessantemente. Direto ali, lançando em planilha, porque tinha que fazer tudo. Porque tinha que dar o resultado da tinha que lançar a planilha e a gente era assim, era 2 dias no máximo, tinha que entregar para eles, que tinha que preparar as equipes para Sul-Americano, para Mundial, para Olimpíada, para o Mundial. Então era uma coisa que a gente ficava lá direto. E era muito engraçado que os jogadores falavam, chegaram os vampiros aí igual a gente, né? Mas eu acho que é muito bacana quando a gente
trilha o caminho e chega nesse ponto, né? E aí teve um outro momento, a gente avaliando uma seleção, eu não lembro agora se é para a Copa do Mundo de 98, que o Paulo Paixão era o treinador, era o preparador físico. O Zagallo era o treinador, se não me engano, e o Paulo Paixão acho que era o preparador físico. Eu posso estar equivocado se é de Atlanta 96, na Olimpíada, ou se é de 98. E aí o Paulo Paixão, vendo que eram preparadores físicos, que trabalhavam com futebol, né? Estava habituado a lidar com aquilo. Ele falou que não estava... Ele chegou para o seguinte, vocês não vão fazer só avaliação não, vocês vão me ajudar aqui. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão me ajudar. A gente vai dividir os grupos de jogadores que estão muito heterogêneos e botou a gente para trabalhar junto com eles. Que vocês adoraram. Aí eu lembro até hoje, né, que a gente terminou um treino lá, o Romário estava rodando no campo, né, a gente já tinha... Ele falou, Carlos, vai lá e fala pro Romário que ele pode parar. Aí eu fui e tal, cheguei com... Romário, o professor falou que você pode parar. Aí a gente veio conversando, acho que ele sentia muitas dores na lombar, né? E aí, como é que você tá? Pô, professor, tá fogo, não sei o quê. A gente foi conversando. E foi muito interessante tá próximo dele, que hoje, né, é um defensor da educação física, exatamente. Né? O Romário, né, como senador. Exatamente. E a gente vê que o quanto a pessoa é diferente da figura. Sim, né? sim. A pessoa é diferente da figura. Traz aquela coisa, o Romário marrento. E, na verdade, ele é muito atento. Eu percebi, tem até um outro caso com ele, né? Que nesse mesmo período, o Paulo Paixão me pediu para... Vai lá, coloca ele lá na bicicleta ergométrica, na bicicleta, né? Para fazer uma bicicleta. E era uma época que a imprensa ficava na parede de vidro da sala de musculação tirando foto, não sei mais o que. E aconteceu uma coisa comigo que eu esqueci como botava a bicicleta para funcionar. E aquele povo tirando foto, filmando o Romário. Gente, eu trouxe ele aqui só pra foto. Não vai treinar agora. Aí o Romário sentou na bicicleta, ele viu que eu tava ansioso, travei por conta da situação. Ele, professor, aperta aqui. Aí ele começou a pedalar, professor, não, já lembrei. Essas histórias que a gente está aqui para isso. É bem e aí legal. eu queria que vocês falassem um pouco, que eu acho que é muito bacana, do profissional de educação física, da trajetória acadêmica. Né? Como é que isso surge na vida de vocês, como é que acontece. Começa aí, vai lá, a bola tá com vocês. Vamos lá. No meu caso, em 2015, eu tive uma outra virada de chave. São viradas de chave ao longo da vida, né? Você vai... Que foi quando eu tive... foi o ano em que minha mãe faleceu. Foi algo muito traumático, assim. Foi algo muito repentino. E nesse momento, eu falei assim, não, eu quero... Eu conversei com a minha esposa e tal. Falei, cara, agora eu quero, acho que me dedicar algo que eu sempre quis, que foi a fisiologia. Eu vou precisar entrar agora... E até porque ia suprir um espaço. Eu acho que foi exatamente sim. isso. Eu falei, não, agora eu quero... Vou reativar aquele meu sonho antigo. Exatamente. E ela me deu um baita de um apoio, e foi quando eu fui para pós-graduação, Lato Sensu, na UFRJ, da Ciência da Performance Humana. Que é um curso ativo até hoje, que antigamente era coordenado pelo professor Fernando Pompeu, e hoje é pelo Eduardo Portugal. E um curso sensacional, assim, me abriu assim, um horizonte absurdo. Aí eu vi assim, cara, eu amo fisiologia. Definitivamente eu amo fisiologia. Só chancelou, né? Exatamente. Fiz o curso e fui convidado a permanecer no laboratório. Fiquei ali um tempo no laboratório. Aí eu já tinha a ideia de... Quando eu entrei no laboratório, eu falei, cara, é agora que eu vou tentar a área acadêmica, que eu sempre quis também. Só que tinha ficado escanteado ali. Eu falei, vou ficar por aqui e vou tentar um mestrado. Só que ali, e o laboratório, naquela época,
seguir uma... Até hoje, né? O Eduardo é muito sério quanto a isso. Seguir uma regra muito bacana de uma fila de espera. Existem laboratórios que não trabalham dessa forma, então... E o primeiro a fazer a prova para entrar foi um amigo, hoje amigo nosso, que foi o Rodolfo. E depois o professor Fernando me ofereceu a vaga. Rafael, você quer? A gente já tinha meio que um projeto escrito, com bastante fisiologia, a gente fazia parte eu não falei o nome, do Laboratório de Biometria, que é o LabBio. E a gente trabalhou ali com corredores, foi uma experiência sensacional, numa temática, para você aí que está assistindo o programa, esse episódio, a educação física ela não se resume a uma única área, né? É um leque imenso. O meu co-orientador foi um farmacêutico. Olha isso. Então, voltado ao esporte. Então, a gente estudou ali umas questões de RNAs em atletas e em sedentários, uma expressão... Uma área que está surgindo agora com muita força, com as ferramentas ômicas. Então, foi o contato que eu precisava para falar assim... Foi quase que uma realização, né? Foi uma realização. E desde então, eu vou chegar até meu atual momento. Após o mestrado, foi uma carga bem pesada, o mestrado ele é uma carga pesada, e após o mestrado eu resolvi, por alguns problemas pessoais que eu estava passando, eu resolvi tirar um tempo. Falei, não sei se eu quero doutorado, eu vou ter que não me ausentar fisicamente. Mas você acaba deixando de dar atenção em casa. Aí nesse meio tempo, eu já tinha minha princesinha Valentina, papai ama você. Então, eu acabei deixando um pouco de lado, fiz uma viagem. E nessa viagem um professor muito amigo nosso me ligou e falou assim, Rafael, eu queria que você retornasse, queria que você fosse meu aluno de doutorado. Cara, na hora, assim, eu falei, cara, é isso. E o professor, aí eu faço questão de falar o nome, professor Dr. Renato Alvarenga, que infelizmente não está mais conosco, que era um grande amigo nosso, que exalava fisiologia, era uma pessoa extremamente carinhosa, humana. E eu falei, professor, é uma ordem, seu pedido, seu desejo é uma ordem. Foi quando eu voltei em busca do doutorado. E aí a gente já chegou, aí foi quando eu conheci o Cadu, numa reunião, que aí a gente, na UFRJ... para a salinha do professor Renato, ele falou, eu tenho um aluno aqui, o Cadu, você vai gostar muito dele, gente boa pra cá, cara, não tem como não gostar desse cara aqui, esse cara é sensacional. E foi quando a gente fez o projeto, só que aí foi o baque, que foi aproximadamente, foi uma semana, foi o que antes da prova? Uma semana da prova, e uma semana antes de registrar o laboratório dele, né? Que a gente foi quando ele faleceu. E isso foi um soco na boca do estômago. Aí eu lembro as conversas, eu falei, cara, eu não vou... Eu voltei, óbvio, porque eu adoro a fisiologia, gosto muito de estudar, né? Mas por ele. Sim. E aí, mas... Aí na conversa, assim, não tenta, não, vou desistir. Aí apareceu uma outra pessoa que eu tenho um carinho tremendo, que é o professor Humberto Miranda, lá da UFRJ, do LADTEF, de um outro laboratório, que ele teve esse carinho e acabou acolhendo a todos os alunos que ficaram órfãos do professor Renato. E cá estou, assim, fiz um resumão. Hoje a minha pesquisa no doutorado, ela envolve muito fisiologia, só que agora a gente já está no futebol. Só que a gente já está no futebol, lá com um grupo do Fluminense. É um trabalho que eu acho que vai dar um fruto muito bacana, sendo
Aí faço menção também ao fisiologista lá do Fluminense, ao professor doutor Juliano Spinetti, que me acolheu também de uma forma muito carinhosa. E a gente está desenvolvendo, daqui a algum tempinho a gente vai estar vendo esse bebê nascer. Essa atualização vai ser um pouco mais pra frente. E aí, Cadu, como é que é essa tua carreira acadêmica? Bom, vamos lá. Eu me formei em 90, né? Em 91 eu fiz a pós em futebol. Em 1999, com a Lei Pelé, veio muita questão da parte administrativa. Eu fiz um MBA em administração esportiva na Fundação Getúlio Vargas. E continuei trabalhando. Eu cheguei até a trabalhar numa empresa de marketing esportivo estrangeira, que se instalou aqui em 2011 até 2013. Depois saí... Não, desculpa. De 2008 a 2011. Depois trabalhei numa agência de publicidade, uma produtora de material publicitário, né? Tava questão da Copa do Mundo e tudo Sim. mais, de fazer... Estava fervilhando. Estava fervilhando isso, com uma área mais administrativa, né? Mais de marketing. E aí eu trabalhava com aquela coisa de quando você tem, né? Você faz bons relacionamentos, as oportunidades... As pessoas vão te lembrando, né? Com certeza. E aí um professor meu, da faculdade, da graduação, eu não lembro se ele deu a graduação ou se foi na pós-graduação de futebol, o professor Humberto Redes, né, que já está aposentado da UFRJ, ele assumiu uma coordenação de um curso de formação de treinadores de futebol da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, tem uma legislação separada do profissional de educação física e do treinador de futebol. É o único treinador esportivo que tem uma legislação específica, né? Mas, para nossa felicidade, os professores eram todos profissionais de educação física, né? E tinham muitos profissionais de educação física fazendo o curso. Obviamente, quando a gente for falar de treinamento esportivo, quem foi convidado? Nosso amigo, que eu já tinha trabalhado no Botafogo, amigo dele também, e aluno dele também, o professor Renato Alvarenga. E aí, nas conversas com o professor Renato falou assim, por que você não dá aula na faculdade? Eu falei, quando as histórias de vocês se cruzam. Eu não dou aula na faculdade porque eu não tenho mestrado. Né? Foi simples assim. E aí, quando ele entra, ele dava aula na UFRJ, na Educação Física na graduação, nos cursos Lato Sensu, mas não dava aula no Stricto Sensu, né? No programa de pós-graduação. E ele sempre foi muito reticente em relação a isso, até que ele foi convidado e aceitou o convite. E na primeira vez que ele entra, ele me convida, tem uma vaga esperando você. Só que ele não tinha entendido ainda como é que o processo se dá de seleção. Então eu não tive tempo de preparar o projeto, não tive tempo de participar dos grupos de estudo, que dava pontuação. Era uma questão, a avaliação era sempre sobre critérios acadêmicos, eu não tinha critérios acadêmicos nenhum, que eu vinha do mercado, né? Não consegui entrar no primeiro processo, entrou o Fábio, que também é nosso colega lá, faz parte do nosso grupo, que eu gostaria depois de falar. E aí eu fiquei 1 ano com ele, desenvolvendo o projeto. Aí sim se preparou para o momento. Aí eu vim, ao contrário do Rafa, eu saí do futebol e fui para a corrida, né? Vocês trocaram de lugar. A gente trocou de lugar. Desenvolvi meu projeto em cima de lactacidemia e glicemia e tal, e a gente apresentou o projeto. Eu entrei e cursei 1 ano inteiro com ele. E aí ele dava aula para Fisiologia 3, que era da performance humana. E ele resolveu fazer, como a gente tinha que fazer a estágio em docência, ao invés de... ele falava assim, a hora que você quiser dar aula, você fala. Mas ele reuniu as 3 turmas dele e fez um sábado de uma clínica prática. Que bacana. E colocou a gente, nós, os orientandos dele, para dar a clínica prática. Então a gente fez a primeira, fez na segunda, e na segunda foi muito interessante, eu não esqueço disso, cara. Ele terminou tudo, a gente foi para a sala do LADBio. Nessa época eu estava vinculado ao LADTEF, né, do professor Humberto Miranda, que ele era coordenador, que o professor Renato também trabalhava no LADTEF, e no LADBio. Eu ficava nos dois laboratórios, porque a minha pesquisa era em cima dos equipamentos que o LADBio tinha, que era o laboratório de biometria. E aí ele estava segurando isso, queria criar o LECET, Laboratório de Estudos de Ciência do Exercício e do Treinamento. E eu lembro disso, a gente foi para uma sala de reunião do LADBio, tinha lá Rodolfo, Rafael, eu, Arthur, Renata e Fábio e o Marcelo. Aí parecia até os cavaleiros da Távola Redonda, né? A mesa era redonda, a gente falou assim, olha, aqui é o núcleo do LECET.
Nós vamos criar nosso laboratório e vocês vão ser os precursores desse laboratório. A gente vai estudar qualquer coisa relacionada a exercício e treinamento esportivo, a ciência do exercício e treinamento esportivo, que abrangia várias coisas. Então, a gente achou legal, tal. Veio 10 dias depois, uma semana depois, aproximadamente, ele faleceu. E embora o professor Humberto tenha nos acolhido, né, eu agradeço muito ao professor Humberto por conta disso, porque ele ficou extremamente sobrecarregado, a gente ficou com mais de 12 alunos orientando no período. Eu reconheço que ele às vezes não tinha tempo para atender todo mundo, obviamente, né? A gente formou um núcleo, né? Nesses 6, 7 orientandos do Renato, a gente formou um núcleo e a gente ficou muito sentido em relação a isso, de querer levar o legado dele adiante. Então a gente continuou atuando nas nossas atividades. Eu terminei meu mestrado, defendi a minha dissertação em fevereiro desse ano, né? E a gente ficou com aquela coisa na cabeça de continuar com o trabalho acadêmico, né? Me afastei, porque achei por bem dar um refresco, dar uma clareada para ver o que eu ia fazer, porque até então a nossa referência acadêmica era o professor Renato, que nos acolhia muito bem, ele botava a gente para conversar, um dá pitaco no projeto do outro, né? Um ajudava na coleta do trabalho do outro, a gente trabalhou dessa forma. Nós criamos o núcleo, que é o NEXT, né? O Núcleo de Estudo do Exercício e Treinamento. Ou seja, o legado dele vive. Isso é muito bacana. E com você em casa, a gente está quase terminando. Mas tem mais um assunto que eu preciso trocar com eles. Então fica até o final. Antes da gente fechar, queria muito que você falasse, Rafa, sobre um esporte que eu sou apaixonado. E eu acho que você também. Com certeza. Que é o handball. Como é que o handball está na tua vida? Eu, já professor do município, foi a minha segunda matrícula que eu conseguia, e pela dificuldade imposta estrutural das escolas, que a gente sabe que muitas escolas não possuem quadra, muitas escolas não possuem o espaço necessário para se desenvolver ali um trabalho, o melhor trabalho possível. Eu dentro da escola em que eu trabalhava, aqui próximo inclusive, da Nona CRE, falei, olha, eu vou começar a trabalhar handball com essas crianças, porque o espaço não era cimentado, era cheio de pedrinha, então eu tinha muito receio, apesar do handball ter muito contato, como o futebol é muito enraizado na nossa cultura, as crianças vão pro embate, então eu tinha muito receio do machucar, do ralar, e eu falei, não, eu vou começar a focar no handball, que era, assim, eu sempre gostei, e acho que vai dar certo, e deu super certo. Comecei a desenvolver, cara, não é por nada não, mas meus alunos eram bons, assim, a gente via o desenvolvimento, remesso, empunhadura, recepção. Os alunos que eram bons ou o professor? Não, assim, os alunos eram, cara, super dedicados, e aí já correndo já na timeline aí da história, ao final do ano passado, eu acabei me mudando. Saí de Campo Grande, fui morar em outro bairro, e eu pedi, pintou uma oportunidade de eu ir para o clube escolar, que é uma unidade de extensão, um projeto de extensão do município. Quando eu liguei para o diretor, ele falou, Rafael, cara, super bacana a sua vinda, você quer trabalhar com o quê? Aí... Futebol! Não, aí olha como é que são as coisas. Aí eu perguntei, o professor de educação física, ele é um camaleão, ele consegue, de uma maneira geral, ele consegue se adaptar. Aí eu perguntei, quais são as atividades que tem no clube? Aí ele foi me falando, tem o futsal, que é dado pelo professor Leonardo Melo, que veio aqui com o Camilo, que era o professor de handball desse clube escolar. Caramba! É muito doido, né? Aí tem o futsal, que é com o professor Léo, tem o atletismo, que é a professora Márcia, tem a capoeira, tem a ginástica. Aí eu falei, cara, tem handball? Ele falou, não, o último professor, o professor Camilo, tá em outra unidade agora. Eu falei, então me dá o handball.
Cara, quando eu fui pro handball, aí tinha que montar turma, tem aquela coisa de você começar do Captar, zero. né? Mas tem sido uma experiência sensacional, e aqui eu termino a minha fala, porque comecei a trabalhar e eu sou um tantinho chato em relação a fundamentos e tal, e eu pego muito no pé dos meus alunos quanto a isso. E a gente teve a nossa primeira experiência de sair para jogar agora. A gente saiu para os Jogos Estudantis no Parque Olímpico, e eu trabalhei muito com os meus alunos o seguinte: olha, nós somos um grupo novo, nós vamos tentar ganhar. O esporte ele preconiza isso, você vai tentar ganhar, mas a outra equipe também vai tentar ganhar. Exato. Então a gente tem que estar preparado para vitória, para derrota. E eu martelei muito isso na cabecinha deles, mas eu sabia que o meu time estava assim, ele era muito esforçado. Resultado: 3 jogos, 3 vitórias. Caramba! Cara, eu fiquei... Que bacana, cara. Olha, muito... isso vem da vitória, mas muito mais importante que a vitória, eu falo isso e não é demagogia, não é papo de professor, mas ver o brilho no olhar dos alunos após uma vitória, isso não tem preço que pague, não tem preço. Essa semana o Instagram do Clube Escolar fez uma postagem de novo, fazendo um TBT lá desses jogos e tal, e cada gol que eles faziam, aí como eles têm ainda a cultura do futebol, eles queriam vir me abraçar. Eu falei, volta! Mas é muito bacana, e olha como é que, assim, eu nunca fui do handball, apesar de gostar muito, mas hoje talvez seja... A segunda coisa que eu mais estude é o handball, porque agora eu quero me aprofundar, assim, absurdamente. Agora você tomou posse. Agora eu tomei posse. Então, assim, tá sendo muito bacana o retorno das crianças, dos pais. Isso tem sido fundamental para a gente conseguir avançar de uma maneira extremamente segura, quanto àquilo que a gente está desenvolvendo, muito clara, sempre tendo a educação como... Porque eles ficam no contraturno. Sim. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer um. Aí a gente volta, conversamos, caímos na educação de novo. Exatamente. É uma ferramenta. Exatamente. Então, é sensacional e estou plenamente satisfeito hoje com o meu momento de vida dentro da educação física. E para quem está assistindo pelo YouTube, dá para ver você extasiado, você não, falando. Quando chega nessa parte, na tua fisionomia. É muito bom. Cadu, para a gente finalizar, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é ser presidente de uma comissão. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que você leva, né, essa missão e como é que é isso para você. Primeiro, a gente tem que esclarecer, você que está assistindo a gente, você que é profissional de educação física, que fazer parte de uma comissão é ser voluntário. Qualquer um que esteja com as obrigações em dia com o conselho pode participar de uma comissão. Então, procura a comissão da sua região. Como presidente de comissão, eu entendo que eu tenho que ser mais um mediador de conflitos, um mediador de discussões. A gente tem eu acho até saudável que tenha muito antagonismo, né? Mas eu evito, inclusive, dar minha opinião quando tem alguma decisão a ser tomada. Eu deixo sempre o grupo tomar a decisão e caso tenha um empate, não tenha um acordo, aí eu coloco o meu posicionamento, o que eu penso a respeito daquele assunto, procurando extrair o que cada parte falou de bom e para que a gente tente fazer uma decisão coletiva. Tem que ter muito cuidado, né, também, porque você está representando a própria instituição, você está representando o conselho, né? Então, inclusive na minha ação profissional, não é mais o professor, não é mais o treinador, não é mais o profissional de educação física, Carlos Perrussi, que está ali. É o profissional Carlos Perrussi, também presidente de comissão. Então, eu estou sempre... É uma representatividade. Representando o conselho na minha região. Isso é muito bacana, porque acaba que você consegue identificar as demandas da sua região e você possa trazer ou soluções ou sugestões para essa demanda. E aí o interessante é justamente isso, né? Quando o conselho cria essas comissões, né, você
traz o conselho próximo para os profissionais locais, né? A gente ouve muito as demandas, muita reclamação de uma forma geral, e a gente tenta sempre contemporizar. Não é assim, você já viu isso, você já viu aquilo, porque a gente também recebe informações e também esclarece, né? E esclarece tudo para a comunidade de educação física na região. Olha, eu tô sem palavras para explicar para vocês como foi bom, né? Eu tenho certeza que você de casa riu, se emocionou, né? Se inspirou. Então, assim, vocês trouxeram histórias que, por mais que vocês se conheçam, são histórias bem antagônicas, Sim. mas que mostra a pluralidade da educação física, né? Então, Verdade. que bom que vocês são profissionais de educação física, não é? Nenhum dos dois viraram engenheiro. E eu queria aproveitar a oportunidade, passar a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Primeiro, agradeço novamente o convite de estar aqui participando do programa. Sensacional. Agradeço a toda a equipe, que vocês não estão vendo. Então, que essas histórias, nossas histórias, da maneira mais simples possível, consiga incentivar, mostrar um pouquinho da gama que a educação física pode nos fornecer, dos caminhos que vocês podem trilhar, dos que podem, que eu digo, dos que ainda estão vindo aí, enquanto os mais novos, os profissionais mais novos, estudantes. E é isso. Agradeço a todos, agradeço ao Cadu pela amizade que a gente teve aí, esse prazer num passado não tão distante, mas muito forte. Então, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Cadu. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom participar das atividades, dos eventos do Conselho. Eu sempre valorizo muito isso, né, porque é muito gratificante, né, você ser reconhecido de uma certa forma pelo Conselho que te abraça, né, que cuida da sua área. Né, e eu espero que nossas histórias tenham tocado, né, nem que seja um breve peteleco, né, nos futuros profissionais de educação física, e mostrar também aos que estão já atuando a diversidade da área, né? A gente saiu de educação física escolar, fomos para a área da saúde, foram para o alto rendimento, voltamos para a educação física escolar, a gente foi para abordando mais parte administrativa, né? Marketing, né? E tudo isso é a nossa área. Exato. A gente tem uma vastidão, um universo de atuação espetacular. E tenham sempre em mente que, se mantiver a correção, se mantiver altos valores éticos, né, seguir, tratar bem o outro, ter empatia pelos colegas de trabalho, pelo seu... Eu gosto muito de falar que não é cliente, nem aluno, nem atleta, é paciente, né? Paciente é aquele que é assistido, que está sob seus cuidados, né? Se a gente tiver sempre essa empatia, a gente vai ter sempre portas abertas. Agradecer mais uma vez você, Jorge, a equipe que está aqui também. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente que tem mais história por aí. Eu que agradeço, foi um privilégio acompanhar junto com vocês. E assim, quebrando um pouco o protocolo, estou com vontade de falar o seguinte, Cadu. Quem não assistir, curtir, compartilhar, vai comer toda a porcaria do mundo. Vai. vai. Pessoal, com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau.